Ele chegou, hein? Mauro César Pereira. Ô Mauro, a gente falando aqui sobre a Libertadores, Corinthians eliminado ainda na fase de grupos. Você deve notar, né, que hoje o Pilhado, que ontem menosprezou o Del Valle, disse que o Del Valle é um nada, hoje ele pipocou. Trouxa. Gravou um vídeo à distância, no meio da estrada e tal, mas não veio fazer o programa. Mas o que falar desse vexame? É vexame mesmo, Mauro? Ou você já esperava essa eliminação do Corinthians? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos companheiros. É um vexame, né? É um vexame, é a eliminação precoce. O Corinthians tem um elenco caro, o Corinthians tem um elenco que custa muito dinheiro, mal formado, é verdade, mas é um investimento alto, muito maior do que o Del Valle, muito maior do que o investimento do Argentino Júnior, e nem pensar comparar com o Liverpool de Montevideo. Aliás, o Argentino perdeu um dos seus mais importantes jogadores, né? E está aí se classificando, enquanto o Corinthians fica pelo caminho. Ontem já esperava, mas o pacote da participação da Libertadores é vergonhoso. É vergonhoso. Uma eliminação precoce com uma rodada de antecedência e o risco real de ser quarto colocado e nem pegar a chance de uma repescagem para a Sul-Americana. Vai embora direto, se bobear. Realmente um horror. Eu acho que os corintianos devem estar sentindo saudade do Vitor Pereira. Eram felizes e não sabiam, né? Porque com o Vitor Pereira, pelo menos, o time se classificou na Libertadores, foi a final da Copa do Brasil e ganhou a vaga também, né, no Brasileiro e tudo mais. Avançou mais na Libertadores, só perdeu para o campeão, né? Bem complicada a situação. Futebol ruim, o Del Valle venceu fácil, né? Foi tranquilo, não teve muito problema, não. O Pilhado gosta da encrenca, né? Ele procura. O Pilhado gosta mesmo da encrenca, né? É verdade. Mas hoje, né, pipocou. Tá todo mundo no chat comentando que ele pipocou. Tá aí, Pilhado. E quem sabe daqui a pouquinho um vídeo dele, né? Que ele gosta de mandar, mesmo que à distância. E ontem mandou, cornetando o nosso Flávio Prado. Achei até uma injustiça com o nosso Flávio. Mas, ô Mauro, Corinthians e Del Valle. O Del Valle bateu o Corinthians em Itaquera, bateu agora o Corinthians lá por 3-0. Um Corinthians irreconhecível na Copa Libertadores, jogou muito pouco o Corinthians ontem, essa é a verdade, o Vampeta até disse, né? Era jogo para o Corinthians levar mais do que 3 gols. E agora tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, ainda buscam uma vaga na Copa Sul-Americana. Ontem o Vanderlei Luxemburgo pediu paciência ao torcedor do Corinthians, mas é difícil ter paciência sabendo que o Corinthians terá uma sequência difícil e não vem apresentando um bom futebol. Perdeu no Campeonato Brasileiro para o América Mineiro, que é o adversário da Copa do Brasil, e agora eliminado na fase de grupos para o Del Valle, com uma derrota dessas, por 3-0, acachapante, Mauro. Exato. E a questão é o seguinte, né? Ao mesmo tempo que pede no Corinthians, pedem paciência ao torcedor, tentam iludi-lo com promessas de contratações. Às vezes até fazem as contratações, pouco importando a condição financeira do clube, que todos sabem, não é das mais favoráveis, pelo contrário. Ou seja, está devendo? Não tem problema, vamos contratar. Aí ficam prometendo fechar de outra forma. Olha, tudo está sem grana, a gente vai ter um time mais modesto, entrar nas competições para fazer o melhor, vamos arrumar aqui a casa. Não. Eu falo sempre. Como se não houvesse amanhã. Vai levando. Ontem já tinha promessas de contratação pipocando na imprensa. Não, o Corinthians agora vai contratar. Então fica iludindo o torcedor fica sendo meio que enganado. E quando a gente fala isso, a gente que eu falo, um de nós ou outro na imprensa, fala, olha, a coisa não está boa, essa gestão não está legal. Aí alguém faz uma matéria mostrando os sérios problemas do Corinthians, aí, você é o anti, não gosta do clube. É o contrário, meu Deus do céu, é o contrário. Quem está tapando o sol com a peneira é que não está gostando nada do clube. O jornalista que tenta se aproximar da verdade, dos fatos, e tenta expor a realidade, está apenas cumprindo a sua obrigação. Isso não é ir contra o clube, pelo contrário. Acho impressionante a dificuldade de parte da torcida, não só do Corinthians, de perceber algo tão óbvio. Isso é muito evidente. Vergonhoso ficar fora da próxima fase da Libertadores, uma rodada, né? Perdendo 2 vezes por Del Valle e perdendo uma para o Argentino Júnior, e arriscado ficar em quarto, gente. Olha só, imagina, ficar atrás do Liverpool de Montevideo. Em dado momento estava em quarto ontem, mas o Argentino virou o jogo. Mas estava em quarto lugar, em dado momento, ontem na rodada, o Corinthians. O último do grupo. Se você somar o custo desse elenco do Corinthians, é possível que os 3 outros adversários não custem tanto dinheiro quanto sozinho custa o elenco do Corinthians. É um absurdo, é uma piada isso aí. É o exemplo da má gestão.
O presidente do Corinthians, só para ilustrar o comentário do Mauro César, ele falou sobre essas contratações. Abre aspas, o torcedor pode esperar reforços. Estamos trabalhando nisso. Não quero aqui especular, falar sobre nomes, mas a gente vem trabalhando nas carências que o Vanderlei Luxemburgo identificou e pediu. Em 3 de julho, quando abre a janela, o torcedor pode ter certeza que teremos reforços, fecha aspas. Foi a declaração do presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, fazendo essa promessa. É o presidente do Corinthians prometendo reforços, é o Vanderlei Luxemburgo pedindo paciência. Enquanto isso, né, Mauro, a gente fala sobre o Del Valle, conhecido agora como matador de gigantes, né? Pedra no sapato dos times brasileiros. A folha salarial do Corinthians, um jogador do Corinthians acho que já paga toda a folha salarial do Independiente Del Valle. 1, 2 jogadores, vai. E ainda assim, né, o Corinthians não consegue avançar contra esse Del Valle na Copa Libertadores da América. O Del Valle tem a organização fora de campo que o Corinthians não tem, Mauro, por isso que tem sucesso contra brasileiros, bateu São Paulo na última decisão de Copa Sul-Americana, agora volta a derrotar o Corinthians, já tinha eliminado o Corinthians lá da Sul-Americana 2019, é isso que faz o Del Valle, mesmo com pouco orçamento comparado aos brasileiros, avançar e ser uma pedra no sapato contra os times brasileiros? E ganhou do Flamengo na Recopa dos Pênaltis também, nesse ano. Então é uma sequência só dos últimos meses, São Paulo, Flamengo e Corinthians, né? E derrotou o Flamengo, depois perdeu no Rio, mas derrotou jogando em equipe. Ou seja, ganhou de São Paulo em campo neutro, bateu o Flamengo em equipe, perdeu, mas ganhou nos pênaltis do Rio de Janeiro, e o Corinthians ele bateu em casa e fora em casa. Ou seja, é realmente categórica esse período categórico de superioridade do Del Valle em confrontos com times muito mais caros e times aqui do Brasil. Claro que é um clube que não tem tanta cobrança, é mais fácil trabalhar, pouca torcida, a gente sabe disso tudo. Mas é um trabalho muito mais sério e profissional do que da maioria dos clubes, não diria do Brasil, não, acho que da América do Sul. Né? Não por acaso eles saíram do nada, um clube desconhecido, e que agora vai acumulando conquistas interessantes, né? Vai se classificar, vai para a próxima fase da Libertadores, já está classificado, vai disputar o primeiro lugar agora com o Argentino Júnior, e sabe-se lá até onde vai. Mas a diferença é brutal. Por quê? Porque acho que eles trabalham lá dentro de uma realidade, com um projeto esportivo concreto. Os clubes brasileiros ainda estão vivendo nos anos 50, 60. Sabe? O time eliminado na competição é promessa de contratação. É inacreditável como isso ainda funciona em alguns momentos por parte da torcida. Que acredita que vai chegar um craque amanhã, então, mas não tem dinheiro, não tem endividado, não, vai chegar aí alguém, vai resolver. E sem contar que o Corinthians tem hoje um técnico que não faz muito trabalho digno de elogios há muito tempo. Há muito tempo. Ou seja, ainda aposta numa ressurreição quase de um técnico que estava semi-aposentado. Ele só não estava aposentado porque ele anunciou a aposentadoria, mas não vinha trabalhando há muito tempo. Então fica aquela coisa, está ultrapassado ou não está, essa conversa fiada. O fato é que, olha o que acontece. O que teve de evolução, gente, Corinthians? Teve um jogo digno de elogio. Confronto com o Atlético Mineiro, foi um jogo bem aberto, que podia ter dado ao Atlético também. O Atlético teve chances, os dois times jogaram de forma muito franca. O Fluminense venceu, mas no primeiro tempo foi todo do Fluminense. No Rio, porque conseguiu competir um pouquinho com o Flamengo, jogou muito mal, o Corinthians foi elogiado. Teve gente elogiando aquela atuação. Nossa, não, porque agora perdeu um gol no último lance para o jogador machucado, fez o gol e tá bom. Não, mas agora o Corinthians... É muita agenda positiva, Pedro. É muita boa vontade. E assim, os resultados vão mostrando como esse discurso não traduz a realidade do clube. É tão evidente, é tão claro, nem preciso falar, é só olhar. Olhando para o jogo de ontem, acho que qualquer torcedor minimamente atento percebeu a draga que está o Corinthians. Não tem nada praticamente, tem muito pouco ali como jogo coletivo. É uma situação bem... E lembrando, só não entrou na zona de rebaixamento porque o Vasco perdeu na segunda-feira. Se o Vasco vencesse o Clássico no Rio, estaria também na zona de rebaixamento para a segunda divisão e pode entrar a qualquer momento, a qualquer rodada. Você está na portinha ali, o 16º. Bem lembrado. E o Mauro César falou sobre o Vanderlei Luxemburgo. Ele disse o seguinte ontem: a campanha começou lá atrás, abre aspas para Vanderlei Luxemburgo. Fomos recuperando e começamos contra o Fluminense. Hoje não conseguimos jogar, mas o trabalho está numa crescente na temporada. O Corinthians não fez uma campanha que objetivasse a classificação. Tivemos até essa expectativa, mas não deu. Estou no dia a dia com os jogadores. Não existe jogador contra jogador, mas sim o processo que estamos buscando com crescimento. Demos resposta na Copa do Brasil. Eles não podem ser jogadores ruins se conseguem, mesmo naquela desvantagem, fazer o que fizemos.
estamos no caminho certo, fecha aspas. Então tá aí, ó, hoje não conseguimos jogar, mas o trabalho está numa crescente na temporada. E estamos no caminho certo. 2 declarações de Vanderlei Luxemburgo após essa eliminação do Corinthians na fase de grupos, Mauro César. Resta saber que GPS é esse que está levando o Corinthians no caminho certo, né? Eu quero fugir desse GPS. Se esse é o caminho certo, eu prefiro pegar, sabe, o Pedro nem é dessa época, os guias, que a gente andava no carro com os guias desse tamanho, com os mapas de rua, né? Eu, quando mudei para São Paulo, andava com aquele negócio, não conhecia nada da cidade, então tinha que usar o guia. Eu olhava ali, para que rua que eu vou, essa avenida me leva aonde? Melhor voltar ao guia, ao bom e velho guia, né? Do que esse GPS aí do técnico do Corinthians. Porque você está levando o caminho certo desse jeito, meu amigo, eu quero distância desse equipamento aí, desse acessório.